meia hora, vou te contar o essencial no final da semana. Na Freedom, é nosso momento no estúdio. Mikhail Baranov, olá. Tropas russas atacaram uma maternidade em Zaporizhia. O drone de ataque mergulhou sobre uma janela do segundo andar, onde fica a recepção do departamento de ginecologia. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas profissionais de saúde e mulheres que tinham ido à consulta. Um incêndio começou no local, mas os bombeiros conseguiram apagá-lo rapidamente. Consultórios médicos e equipamentos hospitalares foram danificados. Dezenas de janelas do prédio foram destruídas. No momento do ataque, havia 15 profissionais de saúde e 16 pacientes no abrigo, incluindo 3 mulheres em trabalho de parto com seus bebês. As pacientes foram transferidas para outros setores. No local do terror russo, continuam os trabalhos para eliminar as consequências. O impacto arrancou pedaços grades. Pelo que entendi, já chamei os técnicos. Vamos ajudar os serviços municipais a colocar vidros nesses ambientes. Uma criança de 4 anos e 2 adultos ficaram feridos em um novo bombardeio. Zaporizhia. Segundo informou o chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov, o menino e os outros feridos já estão recebendo atendimento médico necessário. No total, 18 imóveis foram danificados na cidade, incluindo 13 prédios residenciais de vários andares. 2 casas do setor privado e 3 prédios não residenciais. 2 pessoas morreram em decorrência de um ataque russo na região de Dnipropetrovsk. Segundo a administração militar da região, o setor residencial foi alvo do ataque. Uma casa particular foi destruída, várias outras foram danificadas, incluindo 2 prédios de apartamentos. O gasoduto foi rompido e a linha de transmissão de energia foi cortada. 10 pessoas, entre elas 3 crianças, ficaram feridas na região de Kherson em decorrência do bombardeio. Forças russas atacaram áreas civis. Um prédio e 13 casas foram danificados. Em Kherson, drones atingiram edifícios residenciais. Janelas foram quebradas. Kharkiv e a região também foram alvo de bombardeios russos. Os ocupantes russos atacaram com vários drones de diferentes tipos e também lançaram bombas área. Segundo as autoridades locais, 2 pessoas ficaram feridas. Casas residenciais e instalações de infraestrutura civil foram danificadas e destruídas, assim como as linhas de transmissão de energia. Também 2 pessoas ficaram feridas na região de Sumy. Nas últimas 24 horas, as tropas russas realizaram quase 70 ataques. A maioria dos ataques foi registrada nos distritos de Sumy e Akhtirka. Os invasores usaram artilharia, drones de vários tipos e também bombas aéreas guiadas. Instalações de infraestrutura civil foram danificadas e destruídas. Mais de 6.000 drones, cerca de 5.500 bombas aéreas guiadas e 158 mísseis foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia em janeiro. Foi o que relatou o presidente Volodymyr Zelensky. Todos esses meios de ataque foram direcionados à energia, à ferrovia e também à infraestrutura. Só na noite passada, o exército da Federação Russa lançou 90 drones contra a Ucrânia. As forças de defesa antiaérea neutralizaram 76 alvos aéreos. Zelensky mais uma vez fez um apelo ao Ocidente para ajudar a reforçar a defesa do espaço aéreo da Ucrânia. Agora os ataques continuam. Na última semana, a Rússia utilizou mais de 980 drones de ataque, quase 1.100 bombas aéreas guiadas e 2 mísseis contra a Ucrânia. Registramos tentativas russas de destruir a logística e a comunicação de transporte entre cidades e comunidades. É justamente por isso que a necessidade de proteger o céu não desapareceu. Mísseis para o Patriot NASAMS. Os caças F-16 e outras plataformas são necessários diariamente. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram, 1090. Os ocupantes russos foram eliminados pelas forças de defesa ucranianas nas últimas 24 horas. Assim, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o total de baixas em combate das tropas russas desde o início da guerra em grande escala ultrapassou 1.200.000 de soldados. Além disso, no dia anterior, os defensores ucranianos incendiaram 6 tanques russos, 3 veículos blindados, 9 sistemas de artilharia e 63 unidades de equipamentos automotivos especiais, em Minievo. Nas últimas 24 horas, foram registrados 338 confrontos militares na linha de frente. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a situação na direção de Pokrovsk permanece tensa. Lá, os defensores ucranianos repeliram 80 ataques dos ocupantes russos.
Outros 45 assaltos inimigos foram repelidos no setor de Guliaipole, 39 em Konstantinovka, 25 no setor sul Slobojansk e 24 na cabeça de ponte de Liman. Além disso, os militares ucranianos controlam a situação nas direções de Slaviansk, Kupiansk e Alexandrovsk. Como observam os especialistas militares, apesar do aumento no número de ataques russos, os ocupantes não têm obtido sucesso. Vou falar direto. Ele está muito frustrado. Ele acredita que tem modelos sistemáticos de pressão sobre as nossas, digamos, posições na área invertida e, consequentemente, que vai impor as condições. Mas nada está dando certo. Por isso, ele exige todos os dias o aumento do número de ataques e, o mais importante, resultados, conquistas, a tomada de novos territórios. E ele, mais uma vez, parte da mesma posição. Se vocês não entregarem o Donbass, eu vou tomar a força. Por isso, veja, já são mais de 300 ataques, claramente. Unidades das Forças de Defesa da Ucrânia realizaram ataques contra vários alvos militares do exército russo em territórios temporariamente ocupados e na própria Rússia. Isso foi informado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Eles destacaram que as perdas do inimigo ainda estão sendo esclarecidas. Na região do povoado de Rozovka, na região de Zaporizhzhia, foi atingida uma base de reparos de uma unidade e do efetivo do Regimento de Engenharia e Sapadores do Exército Russo. Na região de Mirnograd, na região de Donetsk, foi atingido um posto de comando de drones. Um posto de comando e observação da companhia, assim como a concentração de tropas inimigas. Além disso, foi registrado um ataque à concentração de tropas inimigas na região de Troibortnoy, na região de Briansk, na Rússia. As perdas dos ocupantes russos e a extensão dos danos ainda estão sendo esclarecidas, segundo o comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia no Telegram. Pela primeira vez, um veterano da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que perdeu todos os 4 membros durante os combates, subiu em esquis. Nikolai Shot, de 41 anos, ex-combatente da 93ª Brigada Kolodny Yar, provou que a vida continua após um ferimento. Ele percorreu com sucesso as pistas mais difíceis. Como esse defensor inabalável aprendeu a praticar esportes de esqui? Veja a seguir. Nikolai Shot, desde o início da invasão em grande escala, defendeu a Ucrânia como parte da 93ª Brigada Kolodny Yar. Em 2024, na direção de Bakhmut, o combatente sofreu um grave ferimento por explosão de mina, que resultou na perda de ambas as mãos e pernas. Apesar disso, Nikolai não desistiu e hoje prova com seu exemplo que não há limites. Há mais na cabeça do que no corpo. Não precisa ter medo. É preciso deixar esse medo de lado, de alguma forma, acho eu. Porque muitas pessoas, depois de um trauma, se fecham em si mesmas. Por exemplo, eu antigamente gostava de ir ao bosque e catar cogumelo. Eu até tentei com as prócases. Consegui. Só precisa tentar. Não tenha medo. Antes da guerra em grande escala, Nikolai praticava biatlo, combinando esqui cross-country e tiro. Este ano, ele ganhou um novo sonho: voltar a esquiar. Junto com a equipe do centro Unbroken, o defensor começou a se preparar. Na maioria das vezes, são exercícios de equilíbrio e estabilidade, para que o Nikolai tenha o mais alto nível de equilíbrio possível e para que tudo seja o mais seguro possível. Para ser sincero, nunca vi antes pessoas com 4 amputações esquiando, mas é preciso tentar. Se não der certo da primeira vez, vai dar na segunda ou na terceira. O primeiro desafio para o Nikolai foi o equipamento. Com as próteses não é fácil, mas com a ajuda do reabilitador, o militar conseguiu se preparar completamente para a descida. Ele chegou sozinho até o ponto de partida e, pela primeira vez após muitos anos de pausa, percorreu alguns metros de esqui. Hoje, pela primeira vez, experimentamos juntos com o nosso paciente Nikolai até mesmo os esquis comuns. Sim, foi difícil com os esquis padrão, mas as emoções que o Nikolai sentiu mostram que isso talvez valha a pena. São novas possibilidades e eu incentivo os pacientes a não terem medo, a virem e experimentarem. Para sentir completamente a velocidade e a liberdade de movimento, Nikolai experimentou esquis adaptados. Junto com um instrutor profissional, ele percorreu as rotas mais difíceis das pistas de esqui. É tão legal o abismo, tão divertido, tanta velocidade.
Via adrenalina? Eu recomendo. Não me arrependi de ter experimentado. Muito legal. O instrutor-chefe, Mikhail Baichuk, esteve ao lado do zagueiro o tempo todo. Segundo ele, esta é a primeira vez na Ucrânia que um soldado com 4 amputações se dedica ao esqui. Quando encontramos pessoas com amputações ou deficiência visual pela primeira vez, não sabíamos como agir. Não sabíamos o que dizer corretamente. Agora temos experiência. Lidamos com isso com facilidade. Levamos isso numa boa. Vamos facilmente ao encontro de alguém. Entendemos que podemos fazer isso. Nikolai considera essa descida apenas o começo. Na primavera, ele planeja participar de uma corrida com próteses. Ele diz que ainda vai repetir a descida de esqui, com certeza. Talvez até mesmo nessa temporada. Yulia Bill para o canal de TV Freedom. O próximo encontro trilateral entre Ucrânia e Rússia está marcado para os dias 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi. Quem informou isso foi o presidente Volodymyr Zelensky. Ele ressaltou que Kiev oficial está pronta para uma conversa objetiva e interessada em que o resultado aproxime de uma paz real e digna para os ucranianos. Estamos em contato constante com o lado americano. Aguardamos deles informações concretas sobre os próximos encontros. A Ucrânia está pronta para trabalhar em todos os formatos de trabalho. É importante que haja resultados e que ocorram encontros. Contamos com reuniões na próxima semana. Estamos nos preparando para ela. Anteriormente, estava previsto que a reunião em Abu Dhabi aconteceria em 1º de fevereiro. Nela, deveriam estar presentes as delegações da Ucrânia, do EUA e da Rússia. Mas, como se soube na véspera, o enviado de Putin, Dmitriev, se reuniu separadamente com a equipe de Donald Trump. As negociações foram realizadas na Flórida. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, chamou a reunião de construtiva e produtiva. E Dmitriev afirma que, no encontro, discutiram o caminho para a paz e o tema da cooperação econômica entre Moscou e Washington. Qualquer concessão no Donbass não vai deter a Rússia, apenas lhe dará a chance de se preparar para uma nova ofensiva para o interior da Ucrânia. Como escreve o The New York Times, parte da região de Donetsk, atualmente controlada pelas Forças Armadas da Ucrânia, é um dos trechos mais fortificados da linha de frente. Afinal, as linhas defensivas ali foram construídas ainda antes da invasão em grande escala da Federação Russa em 2014. Como observam especialistas entrevistados por jornalistas da Dinamarca, a perda dessas fortificações tornará a Ucrânia mais vulnerável para qualquer nova ofensiva dos russos. E como afirmam alguns analistas, isso permitirá que Moscou inicie com sucesso uma nova invasão caso as negociações de paz fracassem. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.